Você sabe se comunicar através do e-mail? Você deve estar pensando, você é louca? Claro que eu sei, eu faço isso todo dia, eu mando e-mail todo dia, ou eu recebo e-mails todo dia. Claro que eu sei. Mas eu vou perguntar de novo, você de fato sabe se comunicar por e-mails? E-mails fazem parte de um estilo, de uma forma de comunicação que é a comunicação escrita. E por vezes a gente escreve uma coisa e recebe uma resposta completamente diferente. Por isso, hoje eu quero dar para você algumas dicas simples que podem tornar essa troca de e-mails, essa comunicação através do meio escrito, muito mais fácil. Vamos lá? Logo no começo dos desafios de liderança, eu falei de comunicação. Quando a gente ouve a palavra comunicação, a gente pensa, são as habilidades de se comunicar assim, como que eu estou fazendo agora, falando. Mas não, a gente não para às vezes para pensar que comunicação também tem a ver com a forma como a gente escreve, a forma como a gente comunica uma ideia, uma instrução, uma informação por meio da escrita. E antes de falar de algumas dicas que eu quero dar para vocês, eu quero te desafiar a pensar. Todas as vezes que você for escrever um e-mail ou for se comunicar através do e-mail, pense: essa é uma comunicação 2D ou 3D? Sim, essa é uma nomenclatura que eu aprendi com a Juliet Fund, uma das palestrantes que passou pelo Leadership Summit, que é uma conferência de liderança que eu participo sempre. E ela disse o seguinte: comunicações 2D são aquelas comunicações que são quadradinhas, ou seja, uma informação que eu passo a respeito de alguma coisa que deve ser feita e que alguém precisa conhecer, uma regra. Ela é quadrada mesmo, ela é 2D, ou seja, ela não vem cheia de percepções, sentimentos, emoções. É simples, é aquilo, é a informação nua e crua. Uma informação 3D é uma informação que traz sentimentos, percepções, que traz ideias, que pode trazer para aquela pessoa que está lendo ou para quem está falando, né, para quem tá falando, uma série de background, ou seja, uma série de informações anteriores que precisam ser colocadas ali à mesa também para uma tomada de decisão. Se você usa muito o e-mail para uma comunicação 3D, provavelmente você vai começar a ter ruídos na comunicação ou até mesmo conflitos. Então eu quero te incentivar a pensar. Antes de escrever um e-mail, pense: o que eu estou tentando comunicar é 2D ou é 3D? Se for 3D, eu realmente te aconselho a ligar, marcar uma reunião presencial, marcar uma call online para poder conversar e pegar essas sensações, esses sentimentos que podem estar por trás dessa informação. Agora, se realmente é uma informação 2D, ou seja, é algo que a pessoa precisa saber, precisa fazer, não tem muitas discussões, ok, siga em frente para o e-mail. É quase que um algoritmo. A informação é 2D, siga em frente com o e-mail. É 3D, para e faz um outro tipo de comunicação. Escolhe um outro meio de comunicação, outro veículo de comunicação, tá? Pensando então que é uma informação ou que é uma comunicação 2D, que tem a ver com informações, fatos e regras que precisam ser comunicadas, tarefas que precisam ser feitas. A primeira coisa importante é, ao escrever um e-mail, pense que ele deve ser curto, o mais curto possível. Por quê? Se você coloca muitas informações, muitos detalhes, corre um grande risco da pessoa não ler inteiro, ler pela metade e te responder pela metade, ou fazer aquilo que você pediu pela metade. Se for o caso, corte essa grande informação, se realmente são muitas informações, corte em vários e-mails e vá mudando o assunto por partes, né? Vá fragmentando o assunto em diferentes e-mails para que fique fácil da pessoa ler item por item ou e-mail por e-mail e ela conseguir seguir aquilo que você está falando. Se possível, limite o seu e-mail a apenas um assunto, ou seja, tratar de 1000 assuntos de diferentes áreas ou de diferentes aspectos no mesmo e-mail contribui para que a pessoa que vai receber esse e-mail não consiga entender do que você está falando ou o que ela precisa fazer. E até o final,
quando ela chegar lá no último ponto ou no último assunto, ela tenha que voltar de novo no começo, porque ela já esqueceu tudo. Outra, é bem difícil, né, a gente escrever lá o assunto. Imagina, já é difícil a gente dar um assunto para o e-mail. Imagina se são vários assuntos no mesmo e-mail. Então, tenta limitar o seu e-mail a apenas um assunto. Pense que ler o seu e-mail tem que ser uma tarefa fácil. Então, usa uma linguagem que fique fácil de a pessoa compreender o que você está trazendo. Um outro elemento, um outro aspecto importante é nunca mande o seu e-mail antes de ler ele inteiro. Leia, releia aquilo que você escreveu. Enquanto você está lá escrevendo, você não para muito para pensar nas pontuações ou na forma de leitura que o leitor vai usar. Então, escreva o e-mail, se distancie um pouco, leia aquilo que você acabou de escrever e vá fazendo as correções. Nunca envie um e-mail sem fazer uma leitura prévia. Escreva e-mails claros, seja direto naquilo que você quer comunicar. Se for necessário, explique alguns porquês, mas se os seus porquês começarem a dar muitas linhas, talvez o e-mail não é a melhor ferramenta que você tem que usar. Talvez você tenha que usar sim uma ligação, uma reunião, enfim, é uma informação 3D. Nós brasileiros, a gente tem uma mania. A gente tem mania de mandar o e-mail e depois ligar para a pessoa para falar o assunto do e-mail. Você já leu o e-mail que eu falei sobre isso, isso, isso? Não faça isso. Se você teve que ligar para a pessoa para poder confirmar aquilo que você escreveu, provavelmente essa é uma informação 3D. Faça diferente. Ligue para a pessoa, explique aquilo e depois documente por e-mail. E não o contrário. Informe exatamente o que você quer com aquele e-mail. Uma dica importante é talvez ao final, se você deu apresentou muitas questões ou apresentou muitas informações, no final diga: o que eu quero com este e-mail é que tal coisa seja feita em até tanto tempo, por você, pela sua equipe, enfim. Resuma, faça um parágrafo final, quase que como sumarizando tudo aquilo que você escreveu, e que eu já disse que não pode ser muito comprido, mas fazendo um resumo daquilo que você escreveu para que a pessoa saiba qual é a regra clara. Se as ordens estão no meio, muito estranhas ou muito nas entrelinhas, tenha quase certeza que a pessoa não vai fazer. Por isso, deixa no final um resumo daquilo que precisa ser feito, quando precisa ser feito e por quem precisa ser feito. Agora, uma dica de ouro muito importante. Quantos de vocês já não mandaram e-mail para a pessoa errada? Ou apertaram um botão sem querer e mandaram um e-mail pela metade? Não tinham terminado de escrever o e-mail e aí mandou pela metade. Isso normalmente acontece porque a gente começa o e-mail escrevendo o endereço, ou seja, o e-mail para quem a gente vai enviar aquele comunicado, aquela informação, e o assunto. E às vezes a gente sem querer aperta algum botão errado. Por isso, escreva o seu e-mail primeiro, faça toda a escrita. Por último, coloque o endereço e o assunto. O assunto também é bom colocar por último, porque daí você já concluiu aquilo que você está querendo comunicar. Então fica muito mais fácil de você escolher um assunto que seja relevante, ou seja, que seu cérebro já processou enquanto você escrevia. Isso faz toda a diferença. É claro, quando você vai responder um e-mail, aí às vezes não dá para você colocar um endereço depois, então tome um pouquinho mais de cuidado. Uma outra dica que também é legal para envio de e-mails é: quando alguém te manda uma série de perguntas no corpo do e-mail, evite responder em bloco em cima. Fale assim: a seguir, abaixo, no seu e-mail, respondo em uma outra cor. Isso facilita e você não precisa reescrever e a pessoa não precisa ir para baixo, ir para cima, ir para baixo, ir para cima para conseguir entender aquilo que você está respondendo. Então, coloque resposta às questões no seu próprio e-mail em outra cor. Aí você pode dizer que cor que é, tá? Então, a pessoa pergunta, você responde logo a seguir da pergunta dela, do histórico, né, das conversas, em uma outra cor. Isso ajuda bastante. Agora, uma coisa que não é técnica, mas que eu queria compartilhar, tenho conversado bastante com meu marido sobre isso. Acontece muito das empresas e pessoas que prestam serviços receberem e-mails e não responderem. Eu sei que tem uma regra que a gente diz que o ideal é responder um cliente em até 48 horas. A gente pode responder um cliente em até 48 horas, mas tem gente que nem em 48 horas responde, deixa o cliente no vácuo. Isso é muito ruim, isso tem uma conotação muito ruim do seu serviço.
Por isso, se você está sem tempo, não vai conseguir parar para responder esse cliente em 48 horas, tenha o respeito por ele, envie um e-mail. Estamos com algumas dificuldades operacionais, ou não vou conseguir responder o seu e-mail dentro das 24 próximas horas ou 48 horas próximas. Peço um pouco de paciência, se for urgente, entre em contato através do telefone e tal. Enfim, se comunique com o seu cliente, diga para ele que você viu que ele mandou um e-mail, mas que você não vai conseguir responder aquilo naquele momento, mas que você não deixou de ver, que você vai dar a atenção que ele precisa, tá? Você pode até falar, a sua informação é muito importante, seu e-mail é muito importante, eu preciso de um pouco mais de tempo para conseguir processar o que você me pediu, peço um pouquinho mais de paciência. Às vezes você até lê o e-mail, mas sabe que vai precisar de mais de 48 horas para responder. Deixa ele ciente disso. É muito importante e mostra o respeito que você tem por ele. E por último, mas não menos importante, estude português. Por favor, aprenda a fazer pontuações corretas, usar a vírgula, o ponto final, as concordâncias. É muito feio receber um e-mail com muitos erros gramaticais. E mais do que isso, você pode confundir e dar uma ideia completamente diferente daquilo que você está querendo falar. Não é querer ser chato, não é ser arcaico. Nós precisamos nos comunicar bem. A nossa língua é complexa, o nosso idioma é complexo. Então a gente precisa usar adequadamente as regras gramaticais para a gente se fazer entender, tá? Peça para uma outra pessoa, se for o caso que está ao seu lado, um colega, ler o e-mail e dizer o que ele entendeu daquilo que você escreveu. Você daí vai ter um pouco mais de certeza de que você está se fazendo entender. Comunicação não é só o que a gente diz, o que a gente comunica, é o que o outro também entende. Então se preocupe com quem está lendo e entendendo a sua comunicação, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Dê uma curtida, compartilhe com seus amigos e se tiver alguma dúvida, escreva pra gente. Até mais, tchau, tchau!